Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 1º de setembro, estamos aí iniciando mais um mês nesse ano de 2024, quase na conclusão deste ano já, como o tempo tem passado rápido. E eu quero te convidar, nesse Dia Mundial de Cuidado e Oração pela Criação de Deus, a meditar comigo a palavra. Mas antes, vamos invocar entre nós a presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, vamos tomar em mãos a palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, versículos de 14 a 15 e de 21 a 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldade, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, novamente o Evangelho nos apresenta um embate de Jesus com os fariseus, com os homens da lei, aqueles conhecedores da palavra, aqueles que realmente têm o dom e a capacidade de interpretar os escritos dos profetas, o Pentateuco, enfim, a própria lei de Deus. Eles têm essa autoridade moral. Eles não são os bandidos, como muitos de nós pensamos. Eles são os mocinhos, porque são homens tementes a Deus. Mas o seu temor a Deus, o seu zelo pela palavra de Deus, pela lei do Senhor, por tudo aquilo que engloba a religião, é exterior. E de nada serve uma religião, um zelo que seja exterior. Porque o zelo e a religião perfeitas a Deus precisam partir do coração. Tem que vir de dentro para chegar ao coração dos interlocutores. Ora, Deus, quando escolheu o povo de Israel para si, quando o chamou, desde Abraão até nós que estamos aqui, Deus sempre pensou em nós como pessoas que de coração sincero, puro, aberto, verdadeiro, vivessem a sua palavra. Deus quer sim que a sua lei esteja diante dos nossos olhos, mas não como uma obrigação, como um preceito puro e simples, mas como uma regra de vida, como uma forma de agradá-lo e também de servir aos irmãos. Porque há tanta gente que vive piedosamente a sua fé, que cria para si toda uma rotina de oração, que estabelece preceitos que nem mesmo fazem parte da doutrina cristã e da tradição, mas vivem tudo isso de forma mecânica, automática e exterior. Porque por dentro continuam julgando, continuam falando mal dos outros, continuam indiferentes às necessidades de tantas pessoas. Ora, isso daqui não é discurso comunista. Quem me conhece sabe muito bem que eu tenho horror ao comunismo.
Isso aqui é um discurso de coerência com o Evangelho. Não adianta conhecer a palavra, citar os documentos do magistério, conhecer o catecismo de São Pio X ou o catecismo de João Paulo II de cor e salteado, se eu sou indiferente aos sofrimentos e às necessidades dos meus irmãos, sejam eles materiais, espirituais ou psicológicos. Eu tenho que ser um homem fiel à palavra, fiel aos mandamentos, inteiramente compenetrado naquilo que os mandamentos de Deus me pedem. Os mandamentos que Moisés vai apresentar ao povo na primeira leitura de hoje, no livro do Deuteronômio, eles são um estilo de vida e não meras proibições. Há tanta gente que toma os mandamentos como proibições, mas os mandamentos não são proibições. Eu sempre os enxergo como conselhos amorosos de um pai que quer que eu viva e viva em plenitude. O próprio Moisés, quando apresenta a lei ao povo, diz que esta lei seja o vosso norte, seja a vossa luz, seja o vosso guia, para que os demais povos, olhando, possam dizer como é sábia e inteligente a nação de Israel. E Moisés mesmo diz na primeira leitura que esta lei seja a vossa sabedoria e vossa inteligência. Aqui uma pergunta que nós precisamos nos fazer nessa nossa meditação, neste dia do Senhor. Nós estamos buscando na palavra de Deus a sabedoria que ilumine a nossa inteligência e inteligentemente nós escolhamos aquilo que é a vontade de Deus para nós? Nós estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos? Porque é muito fácil dizer que eu conheço a palavra, mas não vivê-la. E é por isso que São Tiago, na segunda leitura, vai dizer a nós que nós não sejamos meros ouvintes da palavra, mas seus imitadores. Ou seja, não adianta conhecer a palavra, citar versículos, conhecê-la de cabo a rabo, se eu não vivo a palavra. E o que significa viver a palavra? Significa deixar Deus agir através de nós. Segunda pergunta que eu preciso te fazer e fazer a mim mesmo nesta meditação. Deus trabalha e age através de nós? Quando nos veem fazendo algo pela igreja, pelo reino, as pessoas reconhecem o próprio Deus que age através de nós? Porque nossas palavras, nosso pensamento, nosso olhar, nossas atitudes são santificadas pelo Deus que nós seguimos. Porque vejam, o próprio Jesus no Evangelho, ao criticar os fariseus, vai ser muito sincero com eles. Não adianta ensinar a doutrina como vós a ensinais, mas esta sendo uma doutrina humana. Vós esvaziais a doutrina de Deus, vós esvaziais a palavra de Deus e a encheis dos vossos preceitos humanos. Hoje nós estamos vivendo isso. Ou nós estamos no laxismo extremo, ou nós estamos no radicalismo extremo. Inclusive criando coisas que não fazem parte da tradição da igreja. Tirando coisas que não podem ser tiradas da doutrina, da tradição e da palavra de Deus. Há tantos, e Moisés proíbe expressamente isso na primeira leitura, há tantos que querem tirar da palavra frases ou textos inteiros que incomodam o povo nos dias de hoje, porque nós não podemos dizer a verdade. Aliás, esse é um problema dos dias de hoje. Não se pode dizer a verdade, porque as pessoas se incomodam com a verdade. Mas a verdade de Deus é eterna e imutável. Goste ou não aquele que a ouve, a verdade de Deus é esta. O Evangelho não pode ser mudado para agradar as consciências. As consciências precisam ser moldadas segundo os valores do Evangelho. Nós temos uma regra de vida. Nós temos a receita para uma sociedade justa, fraterna e solidária. E essa receita é a palavra. A palavra que está no livro, mas a palavra que é o próprio Jesus. E nós, enquanto católicos, temos essa alegria. Nós, quando participamos da Santa Missa, como faremos hoje, neste dia do Senhor, nós nos encontramos com o Senhor pessoalmente na palavra e na Eucaristia. Nós somos a religião que tem um livro que nos orienta, mas nós, sobretudo, somos a religião de um homem,
que nos salvou, que caminha ao nosso lado e que nos atende nas nossas necessidades. É impossível dizer que eu sou cristão se eu não tenho atenção às necessidades dos meus irmãos. Como eu posso dizer que sou cristão se eu faço fofoca, se eu denigro a imagem do irmão, se eu levanto calúnias, se eu cometo adultério, se eu estou viciado em pornografia, se eu gasto meu dinheiro em jogos, se eu bebo em demasia e acabo agredindo a minha família, psicológica e fisicamente? Como eu posso dizer que sou cristão se eu tenho uma vida completamente contrária àquilo que a palavra me pede? Jesus diz no Evangelho que o que torna o homem puro não é o que entra nele vindo de fora, mas é o que sai dele. Mas prestemos atenção. Aquele que muito se entrega ao mundo, aquele que muito bebe da fonte do mundo, aquele que vive nas redes sociais, na televisão, que vive essa virtualidade exterior dos dias de hoje, certamente não vai ter coisas boas no seu interior. Nós somos, e poderíamos até dizer isso, aquilo que comemos. Nós somos aquilo que nós trazemos para dentro. Se trazemos coisas boas, se olhamos coisas boas, é lógico que as nossas atitudes e pensamentos serão bons. Porque além daquilo que nós olhamos, ouvimos, nós também temos a palavra que nos orienta. Mas se nós já fugimos da palavra e só nos alimentamos, me desculpem a expressão, das porcarias do mundo, é lógico que da nossa boca, que dos nossos olhos, não vão sair ou chegar coisas boas. O mundo pode nos contaminar e, nos contaminando, pode abafar em nós a palavra do Senhor. Então hoje, caríssimo, eu quero te convidar junto comigo a pedirmos ao Senhor essa graça de não sermos meros ouvintes, mas praticantes da palavra dele. Que de fato nós tenhamos atenção a tudo que ele nos pede, doutrinalmente falando, mas que nós também tenhamos atitudes coerentes com essa doutrina. E, sobretudo, coerentes em relação aos nossos irmãos e irmãs. Que nós sejamos de fato homens e mulheres, testemunhas deste Deus que ama. Agora, vamos receber a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.